O controle dos corpos femininos, ele é uma verdadeira obsessão do patriarcado. Numa sociedade em que esse poder, a ideia de poder está relacionada ao homem, pesa sobre as mulheres alguns tipos de opressão e degradação. Ainda é inaceitável que tenhamos uma estrutura social moldada para controlar as decisões de nós, mulheres. Olá! Tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo jóia? Vamos para mais um programa. E a gente vai abordar um assunto polêmico. Muito mais que polêmico, né? Um tema inaceitável em pleno ano de 2021. Planos de saúde têm exigido o consentimento de maridos para autorizarem em mulheres casadas o procedimento de inserção do DIU, o dispositivo intrauterino, um método contraceptivo. Partindo desse absurdo, vamos falar, e temos que falar, da necessidade do empoderamento feminino ser cada vez maior. Quem manda no meu corpo sou eu. É isso aí, Juliana. E isso também diz respeito aos homens. Não dá para tolerar machismo. Machistas não passarão. Para conversar sobre isso, temos aqui a sindicalista Bárbara Bezerra, que também é diretora do Sindipetro NF. Também está com a gente a cientista social Karine Passos. E a combativa jornalista Laís Monteiro. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Oi, Bárbara, tudo bem? A notícia sobre o pedido de autorização dos maridos por parte dos planos de saúde para inserir DIU em mulheres casadas chamou a atenção de muitas pessoas e indignou principalmente muitas mulheres. O controle dos corpos femininos sempre existiu travestido de controle de natalidade? Olá, pessoal. O controle dos corpos femininos, ele é uma verdadeira obsessão do patriarcado. Há uma necessidade, de manter as mulheres submissas, de manterem controladas, contidas, sem acessos e podadas, inclusive a respeito de sua fertilidade, Não é à toa que há toda uma indústria de anticoncepcionais e métodos contraceptivos, o DIU é apenas um deles, que sempre são voltados para o público feminino. Para o público masculino, você só tem vasectomia, Não existe nenhum método contraceptivo masculino. Quando a gente tem um método como a camisinha, que não é um método seguro de contracepção, ele é unissex. Não há uma preocupação e a responsabilidade pela fertilidade é feminina. Porém, o controle contraceptivo, ele também é imposto. Se você engravidar, a responsabilidade foi sua, da mulher. E quando a gente quer legitimar isso, piora a situação, Por que que a mulher tem que ser responsabilizada pela fertilização quando o assunto é de ambos? Ninguém se engravida sozinha, E por que que a decisão é do homem e não da mulher, A gente vê a dificuldade também em qualquer política pública para a saúde do corpo feminino. Não há políticas. Não é dificuldade, não há políticas, A mulher, por exemplo, ela não pode, se ela por acaso engravidar, ela não pode fazer um aborto, mas ela faz, E elas morrem porque fazem clínicas clandestinas. Então, a saúde da mulher não é interesse do Estado patriarcal e do machismo estrutural que está imposto na nossa sociedade atual. Karine, bem-vinda. Uma recente polêmica reaqueceu a discussão acerca do poder das mulheres sobre seu próprio corpo e suas escolhas individuais. Como a gente falou até agora há pouco, planos de saúde têm exigido, em alguns estados, o consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de inserção do DIU em mulheres casadas. O que representa a participação dos homens nesse processo, Karine?
Já quero aqui agradecer o convite do Sindispetro para falar dessa pauta que surgiu aí na última semana. Mais uma pauta polêmica relacionada ao corpo das mulheres e que eu acho que realmente a gente precisa debater e ampliar o debate. Eu vi muitas discussões, né, relacionadas a esse debate e vi também algumas pessoas reivindicando uma lei, né, a Lei do Planejamento Familiar, que ainda é vigente, que eu acredito que precisa ser revista, mas algumas pessoas colocando a lei como aquilo que autorizasse os planos de saúde a pedir essa autorização. Essa é uma lei que traz no seu corpo uma discussão de que a laqueadura, né, por mulheres casadas precisa de autorização dos maridos e que a vasectomia em homens casados também precisaria da autorização das mulheres, né, das esposas. E aí eu vi uma discussão das pessoas dizendo, mas será que realmente, né, num contexto familiar a gente não tenha que fazer esse compartilhamento? Bom, acho que a gente precisa entender o pano de fundo que a gente vive, né? Vivendo uma sociedade patriarcal, né? Que tem como centralidade de poder aquilo que é enunciado pelos homens, a gente consegue compreender que nessa lei de planejamento familiar há uma sensação de que as coisas estão equilibradas aí, mas é uma falsa simetria, né? Essa discussão especificamente da laqueadura e da vasectomia, que não tem nada a ver com DIU, né? Mas algumas pessoas reivindicaram essa legislação para falar sobre DIU nessa polêmica dos planos de saúde. Então, acho que a gente precisa, primeiro, né, partir do ponto em que, numa sociedade em que esse poder, a ideia de poder está relacionada ao homem, pesa sobre as mulheres alguns tipos de opressão e degradação. Então, é um falso equivalente, não há um equivalente de decisão nesse contexto social, porque, primeiro, o número no caso aqui de laqueaduras é muito maior do que o número de vasectomia, então as mulheres são mais invadidas com esse procedimento do que a decisão dos homens no planejamento familiar, e numa decisão de método contraceptivo, também somos nós mulheres, né? Também pesa sobre nós mulheres uma decisão mais invasiva sobre o nosso corpo. Então, obviamente, né, deveria ser muito claro e notório que essa decisão de como nós entendemos que o nosso corpo vai funcionar melhor nas decisões que a gente tomou em relação ao método contraceptivo, precisa ser levado em consideração única e exclusivamente o desejo da mulher, né? Então, o peso sobre o homem, né, o peso do homem nessa decisão é um peso histórico, é um peso estrutural, é um peso que vem sendo apoiado em algumas legislações, não no caso específico desse método contraceptivo, mas no caso específico da decisão sobre o corpo das mulheres. E acrescentando ainda, né, essa discussão do que representa a participação dos homens nesse processo, eu acho que é um entendimento, enquanto sociedade, que a gente precisa ter de uma inversão cultural, né, de práticas historicamente colocadas na vida das mulheres, que obviamente ao longo dos anos, né, a gente resiste, a gente coloca nossa resistência na rua, mas que é preciso, né, que a gente consiga colocar essas discussões em lugares mais amplos, desse entendimento cultural mesmo, no sentido de, enquanto mulheres que menstruamos e temos útero, o nosso aparelho reprodutivo fica fértil aí durante um período curto do mês, enquanto os homens conseguem obter a fertilidade se estiverem com a saúde assegurada, com tudo ok, a qualquer momento do mês, se assim desejar. E é sobre nós que recai, né, essa responsabilidade do método contraceptivo. Então, essa é uma discussão também levantada, né, por alguns movimentos que eu faço parte, que é dessa responsabilidade também do homem, que ao invés de olhar, né, para a sua esfera, né, para o seu próprio corpo e para o seu aparelho reprodutivo, ele deseja controlar e colocar uma imposição sobre o corpo das mulheres. Oi, Laís, é um prazer ter você aqui com a gente. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai investigar esses planos de saúde que exigiam a assinatura do marido para que as mulheres casadas utilizassem DIU. Depois da Bárbara e da Karine, a gente quer saber a sua opinião. Em pleno ano de 2021, é inacreditável que situações como essa aconteçam, né? Sim, é inacreditável, mas antes de tudo, é inaceitável. Diante de toda a informação, esclarecimento e acesso disponível à sociedade, que ainda tenhamos que viver sendo controladas. Ainda é inaceitável que tenhamos uma estrutura social moldada para controlar as decisões de nós, mulheres, sejam elas sobre os nossos corpos ou sobre nossas vidas. As estruturas, leis precisam acompanhar a sociedade e evoluir com ela. Cabe à mulher, e somente a ela, a decisão de querer engravidar ou não, ou qualquer outra decisão sobre sua vida. Bárbara, o silêncio feminino sempre foi facilmente observado
E hoje percebemos que as mulheres estão ganhando mais voz e lutando pelos direitos que os homens sempre tiveram. O que levou a essa mudança de atitude? Mas por que, ainda assim, as mulheres são cerceadas? A mulher sempre foi silenciada, apagada. Quando eu digo sempre numa sociedade ocidental e desde que viramos indivíduos. Nós viramos indivíduos depois do século das luzes, da Revolução Francesa, quando igualdade, liberdade e fraternidade nos igualou. Só que assim que vem essa nova sociedade, onde temos indivíduos que seriam seres iguais, homens e mulheres, vem também o capitalismo. E o capitalismo precisa de uma arma para controlar, para se manter no poder. E a arma que ele conseguiu foi o patriarcado. Então estabelece-se um machismo estrutural, onde a gente faz um controle de todas as mulheres. E o principal controle que é feito é silenciando e apagando. Hoje nós temos falado mais sobre o assunto, mas eu acho que a gente ainda está muito distante de falar em vitórias, Nós não temos uma mudança de cenário. Nós não temos ainda a igualdade de salários, nós não temos cargos ocupados por mulheres e nós não temos história. Se a gente, inclusive, pesquisar numa história do Brasil, você não vê praticamente relatos de mulher alguma. A gente tem que pensar que a história é escrita por homens brancos que venceram. Então, nós não temos relatos de vidas femininas e temos histórias fantásticas de mulheres que poderiam ser muito inspiradoras, inclusive, e trazermos grandes lições. Tem a Bárbara de Alencar, que foi uma grande guerreira comunista, participou de uma revolução no Ceará, ficou presa por anos e sobreviveu e lutou de novo. E a gente não vê isso nos livros de história, Quando a gente vai para as mulheres negras, isso fica muito mais complexo e muito mais silenciado. Hoje a gente tem falado de Teresa de Benguela, que foi uma líder quilombola que estabeleceu até um parlamento dentro do seu quilombo. E a gente simplesmente não consegue nem saber como ela morreu, porque ninguém tem interesse de escrever como foi a morte dela. E hoje, quando a gente fala ainda assim num cenário político, quando a gente pensa, vamos ver mulheres muito importantes para a nossa política, a gente teve uma presidenta que sofreu um impeachment misógino. O impeachment de Dilma Rousseff foi completamente misógino. Ela só sofreu tamanha violência política porque ela é mulher. A Marielle Franco, ela foi morta por violência política de gênero. Então, quando qualquer mulher consegue se destacar, ela tem que ser contida e polida porque ela é uma grande ameaça ao sistema e é uma reação a tudo que o capitalismo e o patriarcado precisam, que é manter a submissão e o controle das forças femininas. Karine, por que ainda hoje há a falsa presunção de que o corpo das mulheres, principalmente no aspecto reprodutivo, dizem respeito aos homens aos quais elas estão vinculadas? Bom, retomando a questão de uma contextualização histórica, essa é uma discussão que muitas vezes cai num contexto mais subjetivo, para a gente entender por que ainda hoje há uma ideia de que os corpos das mulheres precisam de autorização masculina para que a gente decida sobre eles. Tem uma discussão que eu acho que muitas vezes não tangencia a grande massa, o grande público, que é uma ideia de um saber universal ou de uma decisão de um indivíduo universal. Esse indivíduo universal é, via de regra, um homem hétero branco. São os indivíduos que conseguem tomar o espaço público, tomar o espaço das decisões, tomar o espaço das relações de poder. Essa divisão tem um fundo que vai, por exemplo, dizer, no Nascimento das Sociedades, que às mulheres já estava relegado um papel social. E esse papel social é o papel da economia do cuidado. Para as mulheres já estava relegado a ideia de um processo reprodutivo, a ideia de
alguém que tem uma disposição biológica, né? Alguém que já está colocada no mundo como um papel mesmo, né? Um papel dado pela biologia, que é esse papel de gerar a vida, que é esse papel de cuidar, né, do lar, de estar numa economia privada e do cuidado. E como existe, né, para alguns historiadores, alguns teóricos, existia essa presunção de que para as mulheres está relegado um papel específico, o que sobraria para os homens? Sobraria o espaço público, sobraria olhar para os espaços de poder e organizar e decidir a sociedade, enquanto as mulheres cuidariam dessa contextualização do espaço privado. E aí a gente normaliza, enquanto sociedade, essas relações distoantes, né? A gente normaliza que tudo bem se tiverem aí divisões específicas de papéis para homens e mulheres. O que a gente não pode normalizar é que essas divisões nos causam opressão, degradação, colocam mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Então, muitas vezes é muito difícil, né, a gente inserir esse debate na sociedade, porque as pessoas tendem a ter um olhar que vai dizer assim, mas é normal, as relações são assim. É assim que acontece historicamente, não tem porquê a gente tentar discutir, ou grupos mais conservadores, né, que vão dizer que há alguns grupos que estão tentando desconstruir uma ideia de moral. Acontece que essa moral, né, essa construção de uma moral, ela é uma construção que vai colocar mulheres numa situação extremamente mais vulnerável. Então, é muito comum, inclusive recentemente, alguns postulados médicos, ainda em década de 90, a gente via uma discussão, por exemplo, de que não era normal a menstruação, né, para as mulheres que menstruam. Não era normal as mulheres menstruarem, justamente porque para as mulheres está relegado o papel da reprodução. Então, se não é normal, é preciso que resolva esse problema. Então, a ideia, né, a discussão da reprodução para as mulheres, ela aparece muito como um problema. Ela aparece como um problema, inclusive, quando algumas empresas vão entender que algumas mulheres, em alguns momentos do mês, elas podem estar mais indispostas e, portanto, elas vão produzir menos. Tem toda uma relação hormonal relacionada a esse aparelho reprodutivo. Então, discussões da indústria farmacêutica que vai justificar a pílula como um método que tem que ser tomado de maneira que não se interrompa, né? Então, métodos contraceptivos que vão ser usados durante todo o mês, né? Para que a mulher não menstrue, né? Então, essa é uma discussão fundamentada nesse lugar e nesse olhar de que, socialmente falando, nós temos um papel, esse papel é a reprodução, e no caso da não reprodução, seria uma falta, seria um problema no nosso sistema que a gente menstrue, né, durante o mês. Então, toda essa discussão, né, que vem lá desde uma ideia de que há um papel biológico colocado para as mulheres e num contexto de já que para as mulheres está colocado um papel biológico, para os homens sobra o espaço da cultura. E é essa cultura que vai fazer sentido, que vai determinar os lugares sociais, que vai entender o que é poder, que vai legitimar quem pode liderar e quem não pode, e que vai também decidir sobre o corpo das mulheres. E aí tem uma discussão, enfim, enorme, né, que vai acabar chegando na ideia dos casamentos, na ideia de como se configura as relações familiares. Então, hoje em dia, né, ainda hoje, a gente olhar para as relações e entender que isso está presente, é compreender essa estrutura que a gente, obviamente, coloca aí resistências na nossa luta, mas que vai se perpetuando e que vai também se atualizando, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade aí, pelo menos eu vejo, enquanto cientista social, uma dificuldade de inserir esses debates em algumas camadas da sociedade, porque há um olhar normalizador mesmo, um olhar de que as relações estão dadas assim, são normais dessa forma e precisam seguir assim. Então há muita resistência, né? Há uma dificuldade de compreensão de que há decisões culturais, né? São questões culturalmente construídas ao longo dos anos e que a gente precisa colocar um contraponto aí e oferecer novas formas de olhar para as relações. Laís, na sua opinião, o que ainda causa esse tipo de comportamento machista? Bem diretamente, machismo. Assim como até poucas décadas atrás, mulheres precisavam da autorização de seus maridos para trabalhar, a gente vive em uma sociedade que durante muitos anos tentou moldar, padronizar e podar a nós mulheres, seja através de leis ou até mesmo em nome da moral e dos bons costumes. E continua tentando fazer isso, seja de forma direta como essa ou mais sutil, mas que tem o mesmo interesse: controlar e cercar nossa liberdade em benefício da manutenção dos privilégios masculinos. Bárbara, qual o papel e a importância dos movimentos sociais em situações como essa, de violência contra as mulheres? Os movimentos sociais têm um papel fundamental
na articulação e na mudança da inserção do direito da mulher de uma maneira geral. Até porque não há uma saída individual. Não existe uma mulher sozinha querer fazer uma troca ou reivindicar o direito. A saída só vai ser quando ela for organizada e coletiva, né? Então, os movimentos sociais têm um papel importantíssimo em desenvolver, primeiro, a narrativa, né, da importância que a gente tem em termos o feminismo aplicado de fato na nossa sociedade. O feminismo, ele quer apenas igualdade de direitos. O feminismo quer acabar com esse andar, né? Tem um pódio. O primeiro pódio é masculino e o segundo sempre é o feminino. A gente não quer pódio, a gente não quer supremacia feminina também, muito longe. Nós queremos apenas equidade. E essa equidade, ela só vai vir com muita consciência de classe e com um entendimento coletivo que essa igualdade, aquela defendida lá na Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, essa igualdade, ela precisa ser de fato, né? Ela não pode ser só um cartaz. Então, como é que ela é de fato? Quando eu tenho as mesmas facilidades de acesso, quando eu tenho o direito de participar, né? A gente vê que ainda hoje, quando a gente começa a ter essas organizações, é que a gente começa a ouvir vozes. Quando a gente começa a entender que existe um problema, é que a gente começa a ter cotas, né? Então, a gente precisa ter a narrativa. Isso só se dá através dos grupos e dos movimentos, né, de forma organizada, para que a gente possa reivindicar e transformar isso em direitos e ações realmente coletivas e femininas também. Karine, a verdade é que tomar decisões sobre o seu próprio corpo segue sendo um sonho para centenas de milhares de mulheres em todo o mundo. Será que essa situação também piorou durante a pandemia de Covid-19 devido aos confinamentos e às dificuldades de acesso aos serviços de saúde e planejamento familiar? Bom, eu não tenho dados muito concretos para falar especificamente do acesso aos serviços de saúde e planejamento familiar por parte das mulheres, mas a gente sabe que num contexto de crise sanitária, algumas vulnerabilidades elas vão se aprofundar. Então a gente tem aí alguns elementos para entender minimamente, né, como que isso pode ter piorado para a vida das mulheres. Primeiro, né, agora em 2021, a gente teve a publicação do Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz aí um mapeamento das diversas violências, não só violências contra a mulher, mas violências cometidas contra a população de modo geral. É um documento muito grande, aí, de mais de 300 páginas, que vai estratificar alguns dados, algumas violências específicas. E aí, no contexto de violência contra a mulher, há uma queda logo no início da pandemia, lá em março, mais ou menos março, abril de 2020, há uma queda, por exemplo, do registro de denúncias de violência contra a mulher. Há uma queda do pedido, há um aumento do pedido de medida protetiva, mas há uma queda de denúncias. A gente não tem aí uma materialidade assim, específica e concreta de dados para dizer e afirmar que essa queda está totalmente relacionada ao fato de que as mulheres estavam confinadas, né, com seus potenciais agressores, mas é um caminho de entendimento, né? Então, a gente tem no início da pandemia os serviços públicos também se adequando a um atendimento que ninguém sabia exatamente como funcionaria, ou serviços que durante um período pararam de funcionar, porque existia essa discussão de vão ser 15 dias, e depois a gente vai ver o que acontece. Então, há no início ali da pandemia alguns pilares que a gente tem que levar em consideração para entender que sim, há uma piora ao acesso, né? Primeiro de fato, a oferta de serviço, né, nesse contexto, e segundo mulheres que estão confinadas com seus familiares, né, que não necessariamente tem a ver com a sua relação conjugal. Muitas vezes a mulher é limitada no acesso, inclusive aos serviços de planejamento familiar e de saúde da mulher pela própria família, né? Então, estar confinada, né, sem poder sair de casa, né, sem poder minimamente criar os seus espaços aí de decisão fora de casa, são pilares a serem levados em consideração numa discussão de piora da decisão das mulheres sobre o que fazer com seus próprios corpos, né? Então, eu acho que são contextos importantes da gente colocar em pauta, que é como que a oferta dos serviços, ela até conseguir se adequar
ela sofre aí algumas questões, e como que está sobre o mesmo teto do que familiares e de que pessoas, né, não só numa relação conjugal, né, mulheres são cerceadas das suas decisões por maridos, mas também por pais, por tios, né, por, enfim, pessoas da família, membros da família. Então, levando em consideração esses espectros, obviamente que dá pra gente entender, né, ter o entendimento de que sim, há uma piora da decisão que as mulheres podem tomar sobre os seus corpos por esses dois caminhos, né? Laís, o respeito à igualdade entre os gêneros foi abalado de alguma forma no governo Bolsonaro? É nítido que nesse governo regredimos em diversas pautas e a igualdade de gênero é uma delas. Se analisarmos a participação da mulher no atual governo, ela se limita a apenas 9%, ficando abaixo da média mundial. A gente não pode esperar progresso nas pautas de gênero diante de um governo que tem um presidente que, desde antes de tomar posse, deu várias declarações machistas, preconceituosas, como no caso da Maria do Rosário, que ficou bastante conhecido, ou quando ele diz que os empresários contratam menos mulheres por engravidarem. O machismo que ele nutre em suas declarações, sem dúvidas, reforça ainda mais uma estrutura patriarcal, preconceituosa, e que reflete nas discussões coletivas. Bárbara, você acredita que o Estado tem um controle muito forte sobre o corpo da mulher? E por quê? Na verdade, eu acho que a relação do Estado com o corpo da mulher é uma relação de, além do controle, é uma relação de desprezo e descaso. Quando eu não permito direitos, que direito eu tenho sobre o meu corpo, né? Eu não tenho direito nem sobre a imagem do meu corpo. Então, por exemplo, hoje tem se falado em pobreza menstrual, mas as mulheres que estão em situação de cárcere, elas não recebem absorventes pelo Estado. As mulheres nos presídios, quando elas menstruam, elas ficam ou com papéis ou com panos, sempre todas meladas de sangue. Se ela está em situação de cárcere, o Estado tinha que garantir a saúde do corpo dessa mulher e manter absorventes higiênicos faz parte da saúde. E isso não é dado pelo Estado. Então, isso é descaso, isso é desprezo, e não há um movimento que faça, vamos fazer uma legislação, obrigar a saúde, ao Estado garantir saúde mínima para a mulher. Então, eu acho que é muito além do controle, é descaso e desprezo. Não há nenhuma política pública voltada para a saúde do corpo feminino. Karine, e você? Na sua opinião, qual deveria ser o papel do Estado em relação a essa situação? O Estado tem um papel central nessa reconfiguração de práticas históricas e culturais que vão pesar sobre as mulheres na decisão do que a gente deseja fazer com o nosso corpo. Então, é papel do Estado produzir recursos de informação e recursos educacionais que vão ofertar às mulheres e ofertar às sociedades também quais são os métodos contraceptivos que estão disponíveis, né, quais são os efeitos que tem sobre o corpo das mulheres, e não só assegurar um material informativo e educacional, mas também assegurar o acesso a esse método. Então, eu penso que o Estado é um agente central quando informa a sociedade que é papel da mulher decidir sobre o seu próprio corpo. E eu acho que tem uma discussão que precisa ser colocada de maneira ampla, que é a discussão de corpo, a discussão de sistema reprodutivo, ela é uma discussão de vida. Então, quando eu consigo acessar um sistema que me assegura uma decisão sobre o meu corpo, eu estou assegurando uma autonomia de futuro. Então, eu consigo decidir sobre o meu futuro porque eu consigo acessar no campo da saúde, mas também no campo das relações sociais, aquilo que eu desejo para mim, né? Aquilo que eu desejo planejar para a minha vida, para o meu corpo, para a minha vida de modo geral. Então, acho que isso precisa ser levado em consideração, né? E o que não é levado em consideração, muitas vezes, é que estamos falando sobre vida das mulheres, estamos falando sobre futuro das mulheres, estamos falando sobre desejo das mulheres. O desejo das mulheres na sociedade patriarcal, na grande maioria das vezes, ele não é levado em consideração, ou ele é diminuído, ele é colocado num lugar mais marginal, né? O desejo, as decisões, as ideias das mulheres são colocadas em
lugares de não serem levados em consideração, não serem colocados como central. Então, toda discussão de decisão sobre corpo é uma discussão de decisão sobre o futuro. E aí o Estado precisa fazer com que a sociedade se aproprie desse lugar e compreenda a importância de colocar as mulheres, né, nesse lugar central na sociedade e não apenas relegadas à decisão desses indivíduos que eu falei aqui no início da minha fala, que são os indivíduos lidos como universais, que são homens, brancos, héteros e muitas vezes em posição de classe privilegiada. Laís, a mesma pergunta que o Álvaro fez para a Karine eu te faço. Qual deve ser a postura do Estado em relação a esse assunto? Teoricamente, muito na teoria, vivemos em Estado laico, igualitário, onde todos devem ter a mesma oportunidade. O Estado deve garantir, estimular e encontrar vias para que isso, de fato, aconteça. Afinal, Bárbara, de que maneira a mulher pode ter assegurado seus direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos? E quais são os maiores desafios para a garantia desses direitos? Eu acredito que a mulher ainda precisa crescer muito coletivamente para poder ter mais direitos humanos assegurados, inclusive os direitos sexuais e reprodutivos, ou o direito à proteção e à saúde do corpo feminino. Eu só vejo como saída organização política, que através dos coletivos femininos, de grupos e de uma maior inserção da mulher no meio político. Nós precisamos ter mais mulheres políticas eleitas para que possam trazer as pautas do direito à saúde feminina, do direito à mulher. A gente precisa de mais denúncias, mas a gente precisa que alguém também paute essas denúncias, né? Então, eu acredito que a grande saída é mais organização política, mais mulheres nas políticas, mais coletivos femininos e a maior inserção feminina dentro dos movimentos sociais de uma maneira geral, dos movimentos sindicais, nas organizações de bairro, nas organizações políticas, nas organizações de saúde e também, principalmente, no meio político, sim. Temos que ter mais deputadas, vereadoras, senadoras e temos que pensar, sim, nas mulheres pretas que têm o direito negado, que sofrem uma dupla distinção e que precisam ocupar porque a voz delas precisa ser ouvida e a voz delas vai garantir o direito de tantas outras mulheres que são silenciadas e esquecidas pelo Estado. Karine, o que podemos esperar para o cotidiano, hoje, no futuro, enquanto mulheres brasileiras, que temos que lidar com essa realidade? Bom, eu sempre olho para o futuro como algo que nos traz esperança, né? E se a gente não tiver essa esperança, a gente não constrói a nossa luta. Mas é preciso contextualizar aí que desde o governo Temer para cá, a gente tem um ataque sistemático às políticas para as mulheres, secretarias, coordenadorias que foram descontinuadas a nível federal, estadual e municipal. Então, marcos que nós havíamos conseguido com muita luta, que são destruídos mesmo e atacados. Muitos documentos norteadores de política para as mulheres que foram construídos nos fóruns, nas conferências, nos espaços coletivos das mulheres, que não são utilizados e que, enfim, né, são colocados como algo que não deve ser seguido, de forma geral, é isso. Então, o cenário é um cenário de muito ataque, é um cenário de muita destruição. Então, eu acho que para o hoje e para o futuro, é preciso estar na nossa ordem do dia a importância da nossa luta e da nossa resistência. Eu acredito que nós, enquanto mulheres, a gente faz isso, né, em cada ambiente que a gente está, cada ambiente que a gente constrói, mas é preciso compreender aí a importância de estar cada vez mais unida e de apresentar à sociedade a nossa visão de mundo. Eu sempre digo isso nos espaços que eu componho, que nós temos muito a oferecer. Nós temos muito a oferecer para a sociedade. Eu sou uma mulher negra, então nós, enquanto mulheres negras, temos um pouco mais, talvez, né, entendendo aí que somos a base dessa pirâmide, que estamos colocadas numa cadeia de opressão enorme e que lá nessa base da pirâmide nós temos práticas e formas de organização que não são colocadas como central para as relações sociais. Então a gente tem muito a oferecer.
Então, eu acho que enquanto futuro, enquanto mulheres, é entender que temos muito trabalho, temos muitas questões para serem reconstruídas nesse Brasil e que a gente precisa estar certamente juntas e unidas, apresentando um olhar sobre o mundo que nos respeite, né, que leve em consideração nossas ideias, nossos desejos, nossos sonhos, aquilo que a gente deseja ser. Para terminar, Laís, o que nós, cidadãos e cidadãs, podemos fazer para combater o machismo e a violência contra as mulheres? Acredito que a base de tudo é informação, que consequentemente gera conhecimento, entender sobre as pautas que os movimentos feministas vêm defendendo durante anos e, enquanto cidadãos, cobrar do Estado diretrizes para que possamos avançar enquanto sociedade como um todo. Eleger representantes que reconheçam, defendam o direito das mulheres e eleger mulheres negras e também cobrar desses representantes. Mas sem esquecer que essa é uma pauta coletiva, que faz toda a diferença o machismo ser combatido nos âmbitos individuais, ali na roda de amigos, na família. Bom, ficamos por aqui. Juliana, tamo junto nessa. Machistas não passarão. Valeu, Álvaro. É isso aí. Igualdade para todos e todas. Na semana que vem tem mais